Falem comigo! Galera, como vocês podem ver, estou aqui na academia do condomínio. Acabei de fazer cardio também, fiz meia hora. Vim aqui falar para vocês sobre a análise do Bruno Santos. Como vocês sabem, eu sou coach do Bruno Santos, então tenho que falar sobre o campeonato de Tampa para vocês, o que é que eu achei, toda a minha análise. Bodybuilding. Muita gente não vai gostar de escutar certas coisas, mas faz parte. Se tu estás no palco, estás exposto, tu vais ser julgado. Como eu costumo dizer, se tu não queres ser julgado, deixa de ser pessoa pública. Então bora, vou fazer minha análise, vou ali sentar com calma e explicar tudo sobre o campeonato do Bruno Santos do Tampa Pro. Vamos começar sobre as poses. Bruno chega em Tampa, vai para a academia do grande irmãozão, o Mr. Olympia, um cara que eu competi junto com ele na 212 no Mr. Olympia, Derek Lance. É um prestígio enorme, onde que o Brasil chegou. Mas vamos já direto ao assunto. Bruno chega em Tampa, começa a fazer as poses com o Derek. Houve ali vários ajustes de poses, quando na minha opinião não era necessário fazer. O Brunão foi muito bem no Campeonato de Califórnia, que vocês acompanharam, foi muito bem no Campeonato de Reno, foi muito bem no Portugal Pro, que pegou top 2, sempre no pódio, não precisava mudar as poses, mas o Derek tem a visão dele, modificou ali. Então eu, pessoalmente, não gostei das poses do Bruno Santos, principalmente nas prévias, achei que foi uma cagada nas poses por conta desses ajustes. Mas como eu digo, vamos posicionar aqui, eu sou o coach do Bruno Santos. Eu sou responsável se o Bruno Santos vai bem ou mal. Eu sou o líder. É que nem uma time de futebol. Se os jogadores estiverem a jogar bem ou mal, dane-se. Se o Bruno Santos não for bem, eu sou o responsável. Simples quanto isso. Esses ajustes, achei que o Bruno, uma das poses mais fortes que ele tem é o duplo bíceps de costas, não foi bem nas prévias. Modificou, ficou muito alongado, eu não gostei. Falei isso para o Bruno, volta aonde tu realmente sabe fazer, tu já sabe fazer, tem que voltar na base dele, não tem que fazer nenhuma outra pose, tudo está dando certo. Mas novamente repito, eu deixei ir, a responsabilidade é minha. Essa é uma das poses que eu mais odiei, o duplo bíceps de costas, porque o Bruno domina e dessa vez, na minha opinião, do top 5, ele foi que executou a pior pose de costas, quando é o ponto forte dele. As costas do Bruno são muito boas e ele não teve aproveitamento. Duplo bíceps de frente. O Bruno é um cara estreito, então nunca vai ser uma pose extremamente forte dele. Ele é um cara estreito, ele tem volume, mas isso ainda deixa ele um pouco distante dos outros caras que têm realmente uma cintura escapular mais larga. Side chest. Eu gosto que o Bruno faça uma rotação muito boa, que rotacione completamente para ganhar largura, mas ele ficou lateralizado. Ele rodou um pouco, mas não foi o suficiente, não da forma que eu gosto. Não gostei nada, prefiro muito mais que ele faça a rotação, que isso dá mais vantagem para o físico dele. Expansão de dorsal, ele fica bem nessa pose, coloca a perna na frente, então realmente é uma pose que fica bem no Bruno Santos. Gosto dessa pose dele, era uma das piores poses dele, virou uma das melhores poses. Tríceps, um open é sempre uma confusão, principalmente quando eles não têm mobilidade. Então eu gosto quando o Bruno faz a pose e depois já roda de frente. Não pode perder muito tempo, porque não tem muita mobilidade, então ele é obrigado a virar de frente. Ele já faz isso muito bem, ele tem que continuar a fazer isso. Expansão de dorsal, mais uma vez, o Bruno conseguiu expandir bem, mas ele ficou muito alongado. E quando ele ficou alongado, ao ponto que ele soltou o glúteo também, aí vai ser muito exposto. O Bruno é um cara que tem um glúteo de wellness. Não pode ficar alongado nas poses de duplo bíceps, expansão de dorsal, de costas. Se ele ficar alongado, ele vai ser exposto. Por quê? Ele é um cara alto, vai ficar com as pernas mais finas e o glúteo sem contrair vai realmente ficar sem cortes nenhum, sem nenhuma definição. Então, Bruno não fibrou glúteo e ficou alongado. Então, Bruno, volta para a pose que tu sabe fazer. Agora, falar sobre o volume muscular do Bruno. O Bruno vindo a fazer, acho que é o 5º campeonato dele. Ele está a conseguir preservar até um bom volume,
não da forma que eu gostaria. Se o Bruno tivesse um físico mais descansado, ele iria trazer um físico mais vivo, a musculatura mais viva, mas no quinto campeonato fica complicado. Nós tivemos essa conversa e eu falei do meu lado, o Bruno falou do dele, então só para deixar aqui resumido, eu não queria que o Bruno continuasse a competir para descansar, para voltar com um físico mais renovado, mais vivo, mas eu entendo o lado do Bruno, o que ele expôs. O que é que o Bruno falou para mim? Irmão, eu fiquei 2, 3 anos parado por questões de saúde. Essa é uma fase que eu quero ter o maior aproveitamento, eu quero ter essa experiência, fazer o networking, viajar pelo mundo inteiro, entender como o meu físico funciona. Eu preciso fazer campeonatos. Isso faz bem para mim, eu quero aprender mais, quero estar no circuito, eu quero ser respeitado por todo mundo. E o Bruno está conquistando isso. Se eu deixei o Bruno fazer isso, mais uma vez, a responsabilidade é minha. Eu topei que ele fizesse isso. Por que eu topei? Ele tem toda a razão no sentido de... Ele ficou 2 anos parado. Então, ele tem que ir em frente. Porque, no final de contas, a carreira é do Bruno. Ele vai decidir. Se eu estou com ele, é porque eu quero estar com ele, eu confio nele, eu gosto dele e quero o sucesso dele. É a melhor opção para mim? Não. Descansar e voltar renovado. Mas ele quer competir, então continua. Mas eu falei para ele, para um cara que vai na quinta competição como atleta open, ele está muito bem. Está a preservar o tamanho. Pô, é o 5º ou 6º campeonato do Bruno e vai fazer outro em Texas agora. Então vocês têm que entender que não dá para vir extremamente no prime. É impossível. Mas para o 5º ou 6º campeonato, eu posso dizer, eu estou satisfeito pelo físico que ele está apresentando. Porque quem conhece o fisiculturismo, competir o ano inteiro é para poucos, ou nenhuns. Quantos atletas Open fazem isso? Quantos atletas Open aqui no Brasil fazem mais de 5 campeonatos no ano? Desconheço. O único que eu vi fazer é o Bruno Santos. Então, não defendendo mais uma vez, não é algo que eu gostaria que ele fizesse, mas a responsabilidade é minha. Se o Bruno quer competir, eu estou com ele, porque lealdade é sobre isso. Ele quer fazer, eu tenho que apoiar ao máximo que puder, mesmo dando a minha opinião. Sobre o tamanho, até está a se manter muito bem. Falar sobre o condicionamento do Bruno Santos no Tampa. Fiz uma estratégia onde eu comecei a carbar o Bruno na quarta-feira. O Bruno ia subir no sábado. Como ele ia subir no sábado, falei, ó, o físico um pouco mais desgastado. Vamos começar a encher o físico devagar, sem nada agressivo, ali carbo médio. Ali na quinta-feira aumentei um pouco o carbo, deixei a proteína ali um pouco mais baixa e dei um refeed, dei 2 hambúrgueres e fritas. Bum! Bruno acorda na sexta-feira, cheio, denso. Falei, opa, caramba. Bom, não vou arriscar a estratégia, já que ele está bem. Vou aumentar o carbo, mas vou fazer um carb up limpo na sexta-feira. Fomos fazendo o carb up limpo, o físico estava cheio na tampa. Na tampa. Se passasse daquele ponto, estragava, ia reter água. A gente fala spill. Eu ainda pensei, caramba, vou dar um lanche para o Bruno, mas se eu passar do ponto. Bodybuilding não é uma ciência só. Aí eu fiquei muito pensativo se eu colocava o refeed ou não. Falei, vou jogar pelo seguro. Já que ele está cheio, está condicionado, está com cortes bons, vou deixar quieto. Sábado de manhã, faz atualização, novamente, acorda com o físico cheio. Falei, caramba, o físico está bom. Vou arriscar. Normalmente eu costumo também colocar um lanche de manhã, logo no café da manhã. Vou jogar pelo seguro. Fui jogar pelo seguro mais uma vez. O Bruno fez 2 refeições antes de subir. Daí eu estava aqui a assistir, o Bruno, da primeira entrada, bum, entrou cheio. Falei, caraca, tá bem, tá bem. Agora a gente vai, eu acredito que com esse físico a gente vai para o confronto. Mas o que acontece? Como fizemos o carb up limpo nesses 2 dias, o Bruno começou a confrontar, o físico começou a murchar. Quanto mais o Bruno pousava, mais ele ia murchando. Falei, pô, começou a ficar realmente com um aspecto até mais retido. Por quê? Quando o músculo
não está empurrando contra a pele, tu dá a sensação que tu está retido, tu dá a sensação que tu não tem condicionamento, a falta do músculo está cheia. Quando as pessoas acham muitas das vezes que o cara não está condicionado, às vezes é falta de preenchimento, falta de comida para empurrar. Então o Bruno começou a murchar, ao ponto foi perdendo posições. Mais uma vez, responsa do Rude Boy. Eu devia ter arriscado no refeed, mas eu não posso adivinhar, mas assumo a responsabilidade. Coach é isso. Coach é quem arrisca no momento certo, quem não arrisca, é quem sabe ver, quem não sabe ver. Eu falhei em questão de não ter colocado um pouco mais de sódio, um pouco mais de comida, um pouco mais de comida de lixo no carb up, faz parte do processo. Então, essa é a minha análise sobre o Bruno Santos. Não foi o melhor show dele. Para mim, o melhor show dele da época foi em Portugal. Impressionou, não foi esse. Vamos agora para Texas, fazer mais uns ajustes. Mas é sobre isso. O treinador tem de ser responsável quando o atleta não vai bem. Quando ele vai bem, eu coloco ele lá em cima. Os holofotes é dele. O crédito é dele. É sobre isso. Eu estou aqui para servir. Estou aqui para fazer o melhor pelo meu atleta. Simples quanto isso. Mas eu não fujo da responsabilidade. A gente tem que assumir. Porque problemas tem todos. Então eu não vou aqui arrumar um monte de desculpa. Ah, por isso, aquilo, coisa. Não. Temos todos problemas, temos todas as situações pessoais. Isso aí não serve de nada. Porque, no final de contas, é quem se apresenta bem. E se não se apresentar bem, a responsabilidade é do coach. Então assumo aqui a minha responsabilidade inteira. Quero agradecer a vocês, continuo apoiando o canal Rude Boy TV. Vou trazer sempre uma análise imparcial para vocês entenderem. Espero que vocês gostem, curtam, compartilhem, subscrevam no canal. Muita gente assiste, mas não subscreve no canal. Se vocês querem continuar a ver esse conteúdo, deixa aqui nos comentários. Quero agradecer a todos vocês. Não se esqueça, vai na Integral Médica, cupom Rude Boy e apoiem sempre o meu trabalho, que eu estou aqui para somar com vocês e ser sempre imparcial.